Na hora de investir em ações, tem uma escolha que vai muito além de só escolher a empresa, sabe? É uma decisão sobre o que vale mais para quem investe, ter voz nas decisões ou ter prioridade na hora de receber o lucro, poder o dinheiro. É sobre esse dilema que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é este aqui. Primeiro, a gente vai entender de onde vem a grana das empresas. Depois, o que é uma ação de verdade. Aí vem o ponto principal, a briga entre ordinárias e preferenciais. A gente vai ver como o mercado encara cada uma. E no final, a gente fecha com a pergunta: qual é a sua? Bom, para começar, vamos na pergunta mais básica de todas. Para uma empresa crescer, inovar, fazer tudo acontecer, ela precisa de muito, mas muito dinheiro. Mas de onde é que vem tudo isso? É uma pergunta excelente, porque a resposta leva a gente direto para o coração do mercado financeiro. As empresas não vivem só do que vendem, não. Elas precisam de investidores. E para atrair essa gente, elas emitem o que a gente chama de títulos. E olha, existem vários tipos de títulos. Tem as debentures, que são tipo um empréstimo que a empresa pega. Tem outros nomes mais complexos também. Mas o mais famoso, aquele que transforma qualquer um em sócio de uma companhia, são as ações. E é nelas que a gente vai focar hoje. Certo. Mas o que significa, na prática, comprar uma ação? O conceito é até que bem simples, mas é muito poderoso. E está aí a definição do livro. Uma ação é o menor pedacinho de uma empresa. Ou seja, quando alguém compra uma ação, essa pessoa vira dona de uma fraçãozinha daquela companhia, com todos os direitos e deveres que vêm junto, claro. E é aqui que a conversa começa a ficar interessante de verdade, porque existem jeitos diferentes de ser sócio. Tem pedaços que dão poder e tem pedaços que dão preferência na hora do lucro. Chegamos ao centro do nosso dilema. De um lado, as ações ordinárias, que dão o famoso direito a voto. Do outro, as preferenciais, que, como o nome já entrega, dão preferência quando a empresa vai distribuir os resultados. Esse quadro resume a história toda de um jeito brilhante. A ação ordinária, a ON, é sobre ter o controle, sobre sentar na mesa e ajudar a decidir. Já a preferencial, a PN, tem a ver com o retorno financeiro. É sobre ser o primeiro da fila na hora de receber a sua parte do bolo. Vamos olhar primeiro para as ordinárias. Pensa nelas como um instrumento de poder mesmo. É com a ON que o acionista pode influenciar o futuro da empresa, votando para eleger a diretoria e em outras decisões estratégicas. Agora, olha que interessante essa analogia. É perfeita. Ter uma ação ordinária é como ser um eleitor. Cada ação, um voto. Quem tem mais ações tem mais poder de fogo para decidir quem vai comandar o show. É a democracia corporativa funcionando. Certo. Agora vamos para o outro lado da moeda, as ações preferenciais. Quem compra uma PN está basicamente dizendo: olha, eu abro mão do meu direito de voto, mas em troca eu quero algumas vantagens financeiras. E que vantagens são essas? São duas, basicamente. A primeira é a prioridade para receber dividendos. Ou seja, antes que o pessoal das ações ordinárias veja a cor do dinheiro, os preferencialistas têm que ser pagos. A segunda é uma segurança a mais. Se a empresa quebrar, quem tem PN também é prioridade na hora de receber o capital de volta. E essa preferência não é só sobre ser o primeiro da fila, não. A lei garante que o dividendo da ação preferencial seja, no mínimo, 10% maior que o da ordinária. É uma recompensa bem clara e direta por não ter o direito a voto. E tem mais. A nossa legislação também garante a todos os acionistas de qualquer tipo uma fatia de pelo menos 25% do lucro líquido da empresa naquele ano. Isso reforça a ideia de que ser sócio é, de facto, participar dos lucros. Ok, a teoria a gente já entendeu. Mas e no mundo real, na prática, no dia-a-dia da bolsa? Qual dessas ações vale mais? A resposta, como quase tudo em economia, é depende. Essa é a pergunta que todo investidor se faz, não é? E a resposta muda conforme o cenário económico e o nível de maturidade do mercado de um país. Não é sempre a mesma coisa. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. Em mercados que ainda estão se desenvolvendo, como o Brasil foi por muito tempo, não existe muita briga pelo controle das empresas. O que importa é receber dividendo e ter liquidez, que é a facilidade de vender a ação. Por isso, as preferenciais, as PNs, brilham. Mas conforme o mercado fica mais maduro e as disputas pelo controle começam a aparecer, o poder de voto das ordinárias, as ONs, se torna super valioso. E aí o interesse nas PNs tende a diminuir. Então vamos amarrar todas essas pontas para a gente fechar o raciocínio. A decisão entre comprar uma ação ordinária ou uma preferencial acaba refletindo uma verdadeira filosofia de investimento.
No fim do dia, o ponto é este. As ordinárias são para quem quer participar da gestão, para quem quer influenciar os rumos da companhia. Já as preferenciais são para quem foca no retorno financeiro, na distribuição de lucros com prioridade e um pouquinho mais de segurança. E para a gente terminar, fica a reflexão. Pensando nos diferentes perfis e estratégias, qual caminho faria mais sentido? A cadeira do poder, que dá direito a voto e influência, ou a cadeira, digamos, mais confortável, dos dividendos, com prioridade para receber os lucros? A resposta para essa pergunta define o tipo de sócio que se quer ser.